Olá, gente, bom dia. Dando início hoje à nossa aula de geografia, a qual a gente vai estar trabalhando o tema, gente, o mundo urbano, que ele vai estar abordando dois pontos. Ponto 1, o processo de urbanização. Ponto 2, o crescimento da população urbana. Peço a vocês que ouçam e observem atentamente o que eu vou falar e vai passar na imagem, para que não fique dúvidas na hora de responder a atividade. Partiu agora para o nosso conteúdo a ser trabalhado. Vamos que vamos. Vamos lá. Professor, o que é urbanização? Gente, urbanização é o processo de mudança dos aspectos rurais de uma região para as características urbanas. Na maioria das vezes, a urbanização está ligada ao desenvolvimento da civilização e da tecnologia. Gente, nesse processo, o espaço rural altera-se para o urbano e a população migra da área rural para a cidade. Como assim, professor? O que quer dizer isso? Gente, nós sabemos que o urbano é a cidade, rural é o campo. E essa urbanização, esse processo, gente, é a migração das pessoas do campo para as cidades, que é a urbana. Muitas das vezes, como a gente pôde observar aí, isso está ligado, essa urbanização, às necessidades das pessoas, é, em melhoria de vida, ou até mesmo porque quer morar na cidade e acaba saindo do campo para morar na cidade, tanto para ter ali um emprego melhor, condições de vidas melhores, ou até mesmo morar só para mudar de ambiente, né? Querer uma vida diferente. Isso é a urbanização mais acelerada, gente. Aconteceu a partir da Revolução Industrial, entre a segunda metade do século XVIII e o século XIX. Em países europeus, quais seriam, professor, esses países? Estados Unidos e no Japão. A industrialização, gente, atraiu contingentes populacionais do campo para as cidades, em razão da necessidade de mão de obra para as fábricas. Foi o que eu falei para vocês. Quando surgiu as fábricas, teve a necessidade de trabalhadores. Vieram, foi aí que teve a oportunidade das pessoas do campo, aqueles que tinham e precisavam, queriam condições de vida melhores, foram trabalhar nessas fábricas e aí desde aí veio o processo de urbanização do campo para as cidades, como até hoje a gente vê que ainda existe e acontece. Aí vocês podem me perguntarem assim: quais os fenômenos da urbanização, professor? Gente, o processo de urbanização refere-se ao crescimento das cidades em virtude do aumento populacional. O processo de urbanização, gente, ocorre segundo fatores atrativos, como, exemplo, a industrialização e fatores repulsivos, como a modernização do campo. Atualmente, mais de metade da população mundial vive na zona urbana. Esses são os fenômenos da urbanização, a qual eu citei aí para vocês. Vocês podem estar me fazendo essa pergunta, professor, quais são as principais características da urbanização? Gente, o processo de urbanização consiste no crescimento das cidades em comparação com o espaço rural em um determinado território, podendo manifestar-se tanto pelo aumento do espaço físico em si rural em um determinado território, podendo manifestar-se tanto pelo aumento do espaço físico em si, quanto pela elevação da concentração da população. A urbanização, gente, opera a partir de fatores repulsivos e fatores atrativos. Essas são as principais características da urbanização. Vamos lá conhecer um pouquinho as causas da urbanização. Gente, a urbanização desordenada, que pega os municípios despreparados para atender às necessidades básicas dos migrantes, causa uma série de problemas sociais e ambientais. Dentre eles, destaca-se o desemprego, a criminalidade, a favelização e a poluição do ar e da água. Essas são as causas da
e as consequências da urbanização. A urbanização desordenada é a migração de pessoas para as cidades, por meio urbano demais. Às vezes as pessoas acabam indo por uma necessidade e acabam ali sofrendo algumas causas e consequências por não ter ali um local para morar. Aí há muitos acabam ali se envolvendo na criminalidade por conta do desemprego, a favelização e a poluição do ar, como a gente vê hoje em dia. Muitas pessoas morando nas ruas, migram para o meio urbano, tem atrás de melhorias e acaba ali se prejudicando. Essa é uma das causas e consequências da urbanização também. Outra coisa, gente. Quais são as principais características do processo de urbanização no espaço geográfico brasileiro, professor? Gente, as principais características do processo de urbanização no espaço geográfico brasileiro consistem na grande concentração fundiária, na grande na grande quantidade de construções como casas, prédios e ruas. Além disso, é possível perceber o aumento do processo da industrialização. Essas são as principais características do processo de urbanização, essas aí a qual eu citei. Outra coisa, gente, o que motivou a urbanização brasileira, professor? Gente, ela foi motivada principalmente pelas péssimas condições de vida na zona rural brasileira. Tipo, a miséria da vida no campo e o início do processo de industrialização do país. Motivaram massas de trabalhadores rurais a migraram para a cidade em busca de melhores condições de vida, que foi aquilo a qual eu falei para vocês. É, Gente, eu espero que vocês tenham compreendido, tenha dado para entender aí sobre o processo de urbanização, como ele é, o que é o processo de urbanização. Mas se tiver ficado alguma dúvida, peço a vocês que podem falar comigo no meu PV. Estou para tirar as dúvidas de vocês sobre este assunto e estou mandando agora a atividade de vocês em seguida. Desejo a vocês um bom dia, fica com Deus e até a nossa próxima aula.